Seja bem-vindo à primeira edição do Café com Quê 2009. Eu sou Carolina Armelin, nova apresentadora do programa. Hoje nós iremos conversar com o professor Marcelo Mota, que concluiu recentemente seu mestrado Design da Notícia. Olá, professor, tudo bom? Tudo bem. Por que você escolheu o curso de desenho industrial? Pela minha habilidade mesmo com as artes aplicadas, né? Transformar a arte em produtos, questão gráfica, né? Desde pequeno desenho um pouquinho. Nunca estudei o desenho mesmo, mas eu já tinha vontade, já tinha meus lápis coloridos, minhas pranchetas, minhas réguas, né? Aí quando eu entrei na faculdade que eu me aproximei mais um pouquinho do desenho aplicado ao design. E aí depois disso, como você veio parar em Presidente Prudente? Foi no ano de 2006 que eu ingressei no mestrado, né, no programa de mestrado da Unesp de Bauru. Logo em seguida já entrei aqui para dar aula. Ser professor sempre foi uma vontade? Sim, toda a minha família são de professores, né? Minha mãe, meus irmãos, todos ligados à arte. A minha mãe era professora primária, uma educadora, uma grande educadora. E meus irmãos também, todos trabalham com arte. Tem minha irmã bailarina, outra musicóloga e um irmão poeta. O design, ele é visto como uma arte? Sim, é uma arte aplicada, é diferente das artes plásticas, né? É uma arte da máquina, né? É o que coloca o cidadão, tanto o produtor quanto o usuário, com relação ao seu ambiente artificial. O design é aquele que vai fazer a adaptação, a interface, aquele que produz a favor da produção industrial. Para sua dissertação, você escolheu o tema Design da Notícia. De onde veio essa ideia? Eu fiz design gráfico. A minha pós, o que eu terminei agora, é em design do produto. Então eu tinha que casar a minha habilitação gráfica com do produto. Foi aí que eu escolhi o jornal. Eu também trabalhei por 7 anos no jornal. Então eu resolvi a notícia, como que ela surgiu na sua forma gráfica e como ela foi trabalhada dentro de um periódico durante todos esses anos, em média 200 anos. Você trabalhava no jornal de Bauru? De Bauru. Que é um desses? Aqui eu tenho só um caderno especial do jornal de Bauru. É um grande jornal, né? Ele tem vários cadernos especiais, por ser um grande jornal. Então o que eu trouxe aqui é um caderno especial no formato Berliner, né? E você que desenvolveu essa diagramação? Na verdade, logo que eu saí, eu cheguei a participar do projeto, mas ela foi editada depois que eu saí da empresa, que eu já estava dando aula aqui. No que se baseia uma diagramação? Na verdade, anterior à diagramação, existem outros procedimentos que configuram a participação do designer também, como a abertura de cadernos, o projeto gráfico, né, desenvolver o logotipo do jornal, os signos gráficos que irão compor as páginas, tratamento tipográfico, né, tudo isso envolve um projeto gráfico estruturado para o jornal. A questão do diagrama, divisão de colunas, formato, tudo isso é pré-definido, né? Então o designer já começa a trabalhar antes do jornal ter a sua notícia. E qual é o resultado de uma boa diagramação? O resultado é uma boa leitura, uma leitura agradável, fluida, né? Que não trave o leitor e que o leitor, por exemplo, o leitor necessita de índices visuais para poder, tanto para compreensão quanto no uso do jornal, do periódico. Página por página, é uma sequência lógica, né? Programada. E essa sequência lógica programada pode ser muito bem coordenada e harmonizada pelo designer. Seria o único responsável, né? Ou alguém estritamente ligado ao projeto gráfico e a essa expressão visual do jornal, né? Um profissional de arte. Qual seria a importância de um profissional especializado para estar desenvolvendo esse trabalho? A importância, inclusive frisei no meu projeto essa questão também, porque pequenos jornais geralmente não têm mesmo um profissional responsável pela arte. Quem faz isso é o jornalista. Então, por isso há a necessidade da formação gráfico-visual também do jornalista, porque ele que está construindo, ele na verdade é o que está empregando, ele que é o que vai dar o sentido para a notícia, aquele que vai falar, olha, eu quero assim, quero assado. E ele manipulando elementos visuais é mais fácil, tanto para o trabalho de um designer, quanto para ele desenvolver, para o próprio jornalista, desenvolver isso na sua página, na sua notícia, trabalhar visualmente a sua notícia. Professor, como você enxerga o futuro do jornal impresso? O futuro do jornal impresso talvez não seja impresso, né?
Talvez ele como já está havendo a migração para outros meios eletrônicos, né, digitais, mas acredito que ainda vai durar bastante tempo, bastante anos aí, enquanto houver o papel, a produção do papel ainda, porque você fica sem ter um documento, por exemplo, sem ter algo ali que te representa ou que representou o seu passado, um documento impresso. Isso que transformou a nossa sociedade. Quando você vê, desde a invenção de Gutenberg até hoje, o tanto de conhecimento que a gente foi aglomerando, juntando ali para formar a nossa sociedade. Somente foi possível devido a esse conhecimento, né, impresso, né? Arquivados todos. Hoje, essa questão do arquivamento, você pode ter ele digital, só que você fica preso no tempo, é virtual. Então o papel ele exterioriza, ele materializa a ideia e o conhecimento. De repente, então, a importância de um jornal está aí. Essa experiência diária que a gente tem da notícia. Agora, quando isso não acontecer, quer dizer, a gente já vai estar numa sociedade muito mais estruturada, muito mais envolvida com os meios digitais, talvez com procedimentos, mudanças ainda maior de paradigmas. Por enquanto, não. Por enquanto, a sociedade não aceita o jornal virtual. E como a diagramação pode auxiliar no futuro do jornal impresso? A diagramação, paginação, ela evolui a cada dia, né? Se você pegar um jornal de um tempo atrás, você já vê a melhora visual, estética, né? E para atrair um jovem, por exemplo? A gente tem um exemplo desse jornal aqui, é o jornal Bom Dia de Bauru, que ele é um jornal que ele já foi construído nesse formato Berliner, sem dobra, então ele já é dividido, né? E pode ver que aqui existem pouco conteúdo, sim, mas as notícias também, elas não são tão profundas, tá vendo? Olha, páginas assim... A foto maior? Sim, a foto maior, com apenas poucos conteúdos, né? A letra também um pouco maior, tá vendo? Então, isso aqui é um jornal voltado para jovem, totalmente cheio de infografismos, né? Quer dizer, a notícia, né? É chamado de leads editoriais, né? Então, quer dizer, não existe a investigação profunda da notícia, e sim somente leads editoriais. Olha, você vê aqui também, né, uma diagramação que dá ênfase aos elementos visuais. Essa é a diagramação para jovens. E a redução do conteúdo textual, dá um privilégio para o visual, né? Essa seria a diagramação para um jovem. Mudando um pouquinho de assunto, vamos conversar sobre um tema que está todo mundo falando, que é a convergência tecnológica. O que é isso? A convergência tecnológica acompanha o jornal desde a sua criação, né? Foi mais ou menos uma sociedade urbana incipiente há 200 anos atrás, né? Aí no comecinho do século XIX. E o Brasil, o Brasil foi um dos primeiros jornais publicados no mundo, foi aqui no Brasil, com a vinda da família real aqui no Brasil. Na época já havia convergência tecnológica, né? O reino, né, de Portugal tinha acabado de comprar umas máquinas alemãs que eram as primeiras da Europa. Quer dizer, Portugal detinha um complexo editorial antes mesmo do jornal aparecer, antes mesmo do jornal se tornar popular, né? Se tornar de fortalecer a opinião pública. Começou aqui no Brasil. O Brasil teve sua primeira edição em 1812. Na época já era um jornal dotado de tecnologia, porque ele tinha todo o equipamento novo ali, um equipamento moderno. E o design atua dentro dessa tecnologia? Sim, na época já se empregava, não era chamado de designer, mas sim um artista gráfico. Na época já fazia trabalho de paginação. Inclusive a paginação desse primeiro jornal brasileiro, que é um dos primeiros do mundo, né? Tem ainda a configuração de capa dele é de formato de livro. O primeiro jornal verdadeiramente de massa e com alta tecnologia apareceu em Nova York em 1830. Em 1830 que você tinha um jornal já no formato que a gente vê hoje, no formato moderno do jornal. Algum projeto para o futuro? Eu pretendo continuar meus estudos, né, com relação ao jornal, com relação à comunicação, de repente um doutorado ou cursos, né, relacionados a essa área, de trabalhar com o jornal voltado totalmente à tecnologia, de secar o jornal e a sua tecnologia, né, envolvida. Para você, café com o quê? Café com design. Muito obrigada pela participação, foi um prazer ter você aqui. Obrigado. Dúvidas, sugestões ou críticas, fale com a gente pelo site www.unoeste.br/tvfacop. Um abraço e até a próxima!